Não se esqueça de dar o like. Eu traí meu noivo uma vez. Ele me deixou. Tenho 24 anos e meu ex-noivo tem 25 anos. Ele é do Oriente Médio e eu sou da Europa. Um pouco de contexto: meu noivo e eu nos conhecemos enquanto eu trabalhava na recepção. Ele é um homem muito bonito, charmoso e bastante inteligente. Começamos a conversar e descobri que ele estava trabalhando em meu país. Seu país de origem é o Kuwait. As coisas se desenvolveram, nós nos aproximamos. Meu pai teve um caso e nos deixou, minha mãe, eu e minha irmã, sem dinheiro. Minha mãe teve que trabalhar para nós por vários anos até que eu terminei a faculdade e consegui um emprego decente. Isso ajudou minha mãe. Apresentei meu noivo, na época, namorado, à minha família e eles o adoraram. Tudo parecia um sonho. Ficamos noivos, ele ama minha família e minha família o ama. Foi até que ele me contou que seu pai é um fabricante muito conhecido e que ele é na verdade um milionário, herdeiro único de um império de vários milhões de dólares. Eu queria transparência, mas isso nunca aconteceu. Resolvemos as coisas e foi então que ele se desculpou. Marcamos uma data para nos casarmos e em dezembro deveríamos voar para o Kuwait para nosso casamento. Antes disso, organizamos uma festa. Cresci com muitos amigos e familiares do lado da minha mãe, que nos ajudaram. Lá, descobri que meu melhor amigo, com 22 anos, tinha uma paixão por mim há anos. Conversamos um pouco e ele me pediu para abandonar meu noivo por ele. Ele começou a me dizer as diferenças entre eu e meu noivo. Ele é kuwaitiano, muçulmano. Meu noivo não estava lá devido a uma reunião urgente. Meus amigos e eu bebemos demais e terminou comigo dormindo com meu melhor amigo em nossa cama depois que todos saíram. Isso não foi o pior, meu noivo voltou na manhã seguinte e nos encontrou nus na cama. A consequência disso foi que ele cozinhou o café da manhã enquanto ainda estávamos dormindo. Ele não tirou fotos nem ligou para nenhum de nossos amigos ou minha mãe para contar o que aconteceu, mas, em vez disso, ele empacotou todas as suas coisas. Deixou um bilhete dizendo que a casa era minha e detalhando como estava decepcionado. Agradeceu-me por mostrar meu verdadeiro rosto antes do casamento. Ele também cancelou nossas passagens, deixou seu anel de noivado e foi ficar em um hotel. Descobri mais tarde sobre a parte do hotel. Ele contatou seu advogado para transferir a casa para o meu nome. Quando acordei, ele simplesmente tinha ido embora. Aquele bilhete me enviou para o inferno. Comecei a chorar e gritar. Meu melhor amigo acordou e tentou me consolar. Eu o agredi e tive um colapso mental. Ele ligou para minha mãe e foi quando tudo explodiu. Ele ligou para minha mãe alguns dias depois com o mesmo número. Tentamos ligar várias vezes, mas ele nunca atendeu, pensamos que ele tinha ido embora. Minha mãe ficou surpresa ao ver aquele número. O casamento está cancelado. Ele estava a caminho do aeroporto. Ele pediu especificamente para minha mãe cuidar de mim e para nós nos mudarmos para casa, pois ele já havia transferido para o meu nome. Ele fez um único pedido: para nunca mais entrar em contato com ele. Tentei falar com a irmã dele, mas ela me bloqueou. Nunca tive a chance de pedir desculpas. Nunca tive a chance de dizer a ele que não significou nada. Isso foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Saí de casa e fui morar com minha mãe. Nunca mais entramos naquela casa. Apenas uma vez gostaria de poder me desculpar com ele. Ele me bloqueou em tudo, mudou todas as senhas e nem tentou entrar em contato. Esta é a minha história. Meu maior arrependimento é que nunca tive a chance de pedir desculpas e dizer o quanto sinto muito, sinto que nem mereço isso por causa do que fiz. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Dei um golpe baixo na minha esposa, e agora ela mal está falando comigo. Por favor, ajude. Eu, 29, e minha esposa Ali, 27, estamos juntos há 6 anos e casados há 3. Nos conhecemos na faculdade, e inicialmente, minha mãe, que sempre foi dona de casa, estava preocupada que minha esposa não seria uma boa dona de casa. No entanto, com o passar dos anos, ela viu como Ali e eu construímos uma bela parceria.
Ela viu como nos apoiamos durante a faculdade e pós-graduação, na busca por empregos, problemas financeiros, problemas de saúde e muito mais. Ela viu como eu assumia a responsabilidade quando Ali estava ocupada, e como Ali fazia o mesmo por mim. Também dividimos as tarefas de casa. Minha mãe agora a adora. Como só tenho irmãos e sou o único casado, ela a considera a filha que nunca teve. Agora, sobre o problema. Na última segunda-feira, eu estava tendo um dia terrível. Daqueles em que tudo dá errado. Tive um pneu furado a caminho do trabalho, cheguei atrasado, meu chefe gritou comigo, deixei meu almoço cair e esqueci minha carteira em casa. Foi um dia horrível. Cheguei em casa morrendo de fome. Ali estava cozinhando o jantar. Ela parecia ansiosa porque, quando está assim, começa a falar muito e muito rápido, o que normalmente acho doce e encantador, mas não naquele dia. Então, do nada, eu simplesmente gritei: "Você nunca para de falar?" Nossa, minha mãe estava certa. Ela perguntou sobre o quê? Em vez de ficar calado, contei sobre as preocupações da minha mãe de que ela não seria uma boa dona de casa. Os olhos dela se encheram de lágrimas, ela parou de falar, terminou de cozinhar o jantar e foi direto para o chuveiro e depois para a cama. Agora, ela acorda antes de mim e deixa o café da manhã e o almoço prontos, volta para casa e deixa o jantar pronto, e vai direto para o chuveiro e para a cama. Ela não quer conversar ou assistir TV ou qualquer coisa do tipo. Se eu perguntar ou disser qualquer coisa, ela me responde com uma ou duas palavras. Ela nem parece estar com raiva de mim, apenas derrotada. Não sei como consertar isso. Sinto que flores e chocolates não vão resolver aqui. Além disso, nem sei por que disse isso, porque minha mãe nem tem mais essas preocupações. Por favor, ajude. Atualização. Primeiro, quero esclarecer algumas perguntas do primeiro post. Gravidez, Ali não está grávida. Antes de nos casarmos, decidimos esperar até que nossas carreiras estivessem estabelecidas por 2 anos antes de começarmos a tentar ter um bebê. Isso seria no próximo ano. Somos muito cuidadosos. Além disso, perguntei, e ela disse que não está. Ela fazendo todas as tarefas, ela não faz todas as tarefas. Antes de nos mudarmos juntos, fizemos uma lista de todas as tarefas que precisavam ser feitas. Depois, jogamos uma moeda e escolhemos a tarefa que queríamos, depois alternamos na escolha das restantes. Ela escolheu a primeira, que era cozinhar. Ela cozinha, e eu limpo a cozinha. Ela faz compras no supermercado, e eu guardo as compras e assim por diante. Portanto, mesmo com a briga, ela continuou fazendo suas tarefas, e eu continuei fazendo as minhas. Embora eu compreenda totalmente se ela parar de fazê-las completamente. Pedir desculpas. Eu tentei pedir desculpas várias vezes, mas ela disse que não queria ouvir. Só queria dar espaço a ela, mas deveria ter tentado mais. Li cada comentário e mensagem privada, foi difícil, mas pedi conselhos. Entendi 1000% o que mereci. Agora, sobre o que fiz para começar a consertar essa bagunça que fiz. Como alguns de vocês sugeriram, escrevi uma carta sincera explicando-me e pedindo desculpas sinceramente, implorando-lhe para falar comigo quando se sentisse à vontade. Ela disse que iria para o quarto de hóspedes, e eu disse que não, que iria para lá porque essa briga foi inteiramente culpa minha e só voltaria quando ela se sentisse à vontade. Liguei para minha mãe e contei o que fiz. Ela me repreendeu com razão. Em seguida, veio no dia seguinte com alguns presentes para Ali. Ela se desculpou por já ter sentido dessa maneira e assegurou a ela que não sente mais assim. Que realmente a ama como uma filha. Elas conversaram mais, mas eu não tive acesso a essa conversa. Como alguns de vocês sugeriram, marquei uma consulta com um terapeuta para aprender a lidar adequadamente com minha raiva e não descontar em pessoas inocentes. A pedido do Reddit, também imprimi uma lista de terapeutas de casamento na área que aceitam nosso seguro de saúde. Dei a ela a lista e disse que se ela estiver disposta a ir comigo, tudo o que ela precisa fazer é escolher um nome, e eu farei todo o trabalho. Ela concordou em ir e escolheu um nome. Ela já tem seu próprio terapeuta e está trabalhando nisso com ela, presumo. Consegui falar com ela, e ela disse que ficou muito magoada com o que eu disse. Que estava questionando que minha família, especialmente minha mãe, e o que eu achava dela como esposa e como pessoa. Como todas as lembranças com minha família agora estão manchadas. Eles estavam fingindo? Foi só minha mãe? O que eles estão dizendo pelas costas dela durante ocasiões especiais? Se tivermos filhos, eles também acharão que ela é uma mamãe? Quando minha mãe a ajuda com algo,
É para ser gentil ou porque ela acha que ela não é capaz? Que ela estava zangada por eu não ter confiado a ela essas preocupações mais cedo no relacionamento, para que ela pudesse abordá-las com minha mãe ou até mesmo saber o que eu pensava. Porque ela poderia ter feito uma escolha diferente sobre se casar com uma família que tinha dúvidas sobre ela. Ela também disse que já estava ansiosa por um dia difícil no trabalho. Ela trabalha na área de saúde mental, o que pode ser estressante, e eu gritei do nada. Ela me disse que se eu tivesse apenas comunicado a ela que tive um dia ruim e estava com fome, ela teria feito um lanche para mim e me dito para relaxar enquanto o jantar estava pronto, mas, em vez disso, eu simplesmente descontei nela. Ou se eu tivesse mandado uma mensagem para ela mais cedo, ela teria pedido meu almoço ou dado o número do cartão dela para eu pedir alguma coisa para mim. Ela também disse que se tratava de me ensinar uma lição sobre como é uma esposa tranquila e que obviamente não é algo que eu quero. E que, se for, obviamente não é algo que vou conseguir dela. Então, faça uma escolha sobre o que eu quero. Eu disse a ela que só quero estar com ela. Não quero uma dona de casa, quero ela como minha parceira pelo resto de nossas vidas. Só me senti um completo idiota porque só precisava ter me comunicado, e ela teria estado lá para mim. Eu não tinha o direito de machucá-la. Ela era uma parceira, e eu fui um idiota. Como vocês também sugeriram, tenho assumido as tarefas dela, bem como posso, porque minha culinária definitivamente não é tão boa quanto a dela, e a mimado com suas coisas e comidas favoritas. Estou mimando ela ainda mais do que ela me mima, já que ela adora dar pequenos presentes e fazer coisas doces para facilitar minha vida. Também tenho feito coisas como preparar banhos, servir seu suco favorito, ela não bebe álcool, acender velas e colocar seu podcast de crimes favorito para que ela possa relaxar quando volta do trabalho. Ela até me pediu para acompanhá-la no último banho. Ela disse que estava feliz por estarmos trabalhando nas coisas. Sem promessas, mas continuaremos trabalhando juntos e veremos o que acontece. Claramente, eu estraguei tudo aqui. Ainda estou tentando consertar, e estou esperançoso. Não está tudo perfeito, mas vou fazer o que for preciso para reparar e reconstruir o que arruinei. Se no final não funcionar, vou saber que foi porque fui um grande idiota que não soube comunicar adequadamente e não soube ficar calado. Eu sou a babaca por chamar meu ex-valentão de repulsivo e burro depois que ele continuou me incomodando na academia? Eu, 18, comecei a universidade este ano. Minha escola está localizada fora da minha província de origem, então eu não estava esperando ver muitas pessoas do ensino médio aqui. No entanto, eu vi esse cara da minha escola secundária, o Thomas, 18, aqui. Dizer que o Thomas e eu tivemos um passado difícil é um eufemismo. Ele atormentou meus amigos, especialmente eu, durante nossos anos de pré-adolescência e nos 2 primeiros anos do ensino médio. Ele sempre me chamava dos piores nomes e era seu típico valentão. Eu não sei por que ele me odiava, embora eu ache que ele provavelmente pensava que eu era um alvo fácil. Ele parou de implicar conosco por volta do 11º ano, e eu pensei que era isso. Aparentemente, de acordo com alguns dos meus amigos, ele virou uma nova página por volta desse tempo. Avançando rápido, e eu o vejo durante a semana de orientação. Ele se aproximou de mim e disse oi. Eu retribuí sua saudação, e fizemos um pouco de conversa fiada, mas eu tentei manter as coisas relativamente curtas. Durante essa conversa, descobri que, surpresa, estamos no mesmo programa e até no mesmo prédio de residência. Ele parecia feliz com isso, pois, em suas palavras, era bom ver um rosto familiar. Nas semanas seguintes, conversamos regularmente, já que temos horários bastante semelhantes. Tenho tentado dar respostas curtas e educadas, mas sempre que conversamos, ele simplesmente não para de falar. Às vezes, suspeito que ele me procura ativamente para conversar. Hoje de manhã, quando estava na academia do campus, vi o Thomas. Tentei evitar a área geral dele na academia e mantive meus AirPods nos ouvidos, esperando que ele não me notasse. Em cerca de metade do meu treino, ouvi ele me chamar. Conversamos um pouco, já estava irritada nesta fase, pois ele interrompeu meu treino, e então ele começa a me perguntar se eu precisava de ajuda com algum equipamento ou algo do tipo e que ele poderia me treinar pessoalmente. Recusei a oferta dele, e então ele perguntou diretamente se eu queria sair com ele. Eu não achei que tinha ouvido direito, então pedi para ele repetir o que disse. Ele então disse que queria me levar para almoçar ou algo assim. Eu disse algo como, agora não seria um bom momento, mas ele persistiu e disse que poderia ser divertido. Nesta fase, eu explodi.
Disse a ele que achava que ele era repulsivo e burro pra caramba se pensasse que eu sairia com ele. Ele ficou muito chocado com isso, e antes que algo mais pudesse ser dito, peguei minha bolsa e saí. Mais tarde, contei isso para minha colega de quarto, e ela disse que eu fui um pouco rude, mas que entendia de onde eu vinha. Atualização. Dado que estamos na mesma residência e compartilhamos várias aulas, e um laboratório de 3 horas às segundas-feiras, tenho visto Thomas de vez em quando ao longo da semana. Eu o vi muito na segunda-feira, dada a nossa aula, mas não falamos. Durante o resto da semana, eu não o vi muito e estava começando a pensar que as coisas terminariam por aí. Isso foi até quinta-feira à noite. Eu estava pendurada na área de refeições da residência, colocando algumas leituras em dia. Era por volta das 21 horas, então a área estava em grande parte vazia. Cerca de 15 minutos depois de eu ter começado a ler, vi Thomas e quem eu presumo ser seu colega de quarto, andando por aí. Acho que eles estavam apenas pegando alguma comida ou algo assim. Continuei lendo, e então o vi. Acho que seu colega de quarto já tinha ido embora, ficando bem perto de mim. Quando olhei para ele, ele me perguntou se podia falar comigo. Eu disse que sim. A única razão pela qual acho que me dei ao trabalho de ouvi-lo foi porque me senti levemente mal por ter explodido no fim de semana anterior. Ele me disse que estava muito arrependido por me incomodar na academia quando eu parecia ocupada, e que ele deveria ter sabido que eu ainda teria ressalvas sobre falar com ele, dada a forma como ele me tratou no passado. Ele continuou por alguns minutos sobre o quão terrível ele era e o quanto eu tinha graça apenas por falar com ele nas últimas semanas. Então ele começou a dizer coisas como que não havia desculpas para seu comportamento e assim por diante. Eu perguntei se ele achava que não havia desculpas, então por que ele implicou comigo? Como eu era uma criança bastante quieta, eu disse que ele provavelmente achava que eu era um alvo fácil. Ele negou isso e ficou quieto por esta fase. Eu perguntei novamente, e então ele disse que fez isso porque gostou de mim por muito tempo, foram suas palavras exatas. Ele também disse que queria sair comigo no fim de semana passado para se desculpar de forma mais formal, porque ele me respeitava. Eu admito que estava realmente irritada nesta fase, então disse a ele que seus supostos sentimentos eram uma desculpa e que ele provavelmente achou que isso me faria perdoá-lo. Eu disse a ele que me deu enjoo no estômago ouvir isso. Ele ficou um pouco surpreso com isso e não disse nada. Então eu disse a ele que se ele tinha algum respeito por mim, ele deveria manter distância. Ele concordou e disse que lamentava me incomodar novamente. A sexta-feira passou relativamente tranquila, e eu não me lembro de tê-lo visto, então espero que ele tenha entendido a mensagem. Primeira vez que me arrumei para um encontro duplo e meu amigo não gostou. Meu amigo Joel, 20, me convidou, 21, para acompanhá-lo em um encontro duplo com Jean, 20, e sua amiga Sam, 19. Joel conseguiu um encontro com Jean, mas ela quis torná-lo um encontro duplo, pois queria apresentar Sam ao cenário de encontros de uma maneira mais amigável. Eu concordei, mas Sam não ficou muito satisfeita com a ideia de que eu fosse seu acompanhante, mas concordou porque estava feliz com a experiência. Por quê? Bem, eu e Joel somos dois tipos de cara totalmente diferentes. Ele é o cara charmoso e atlético, enquanto eu sou mais gordinho e reservado. Não ajuda muito eu estar ficando careca tão cedo na vida. As vezes em que a encontrei na universidade foram enquanto eu estava usando as mesmas roupas. Eu tenho um conjunto de roupas apenas para a universidade, meio que como um uniforme autoimposto. Todos os dias são diferentes, mas eu repito semanalmente. Então, ontem cortei o meu cabelo o mais curto possível sem raspar, arrumei a barba e tenho que dizer que estava muito bem. Tirei minhas roupas novas. Hoje, tivemos nosso encontro duplo depois das 14 horas, eu cheguei atrasado, mas apenas 5 minutos. Joel estava me mandando mensagens freneticamente até eu chegar, segurando uma rosa para Sam. Eu sou um pouco cafona, mas pensei que seria um gesto legal. Joel não estava feliz por algum motivo, Jean parecia surpresa, mas Sam, ela sorriu amplamente e seus olhos brilharam um pouco. Começamos nosso encontro, e Sam e eu estávamos nos divertindo um pouco. Decidimos ir jogar boliche antes de tomar sorvete, a sugestão foi da Sam. Nos demos bem, mas não o suficiente para dizer que gosto dela mais do que como amiga. Talvez um segundo encontro, só nós dois dessa vez, seria legal. Enquanto estávamos saindo, eu senti olhares do Joel e pequenos sorrisos da Jean. Eu sei que Jean estava sorrindo porque Sam estava se divertindo, mas não sabia por que o Joel estava tão bravo comigo. Depois do encontro, o Joel desabafou comigo.
Disse que eu fui cafona por dar uma rosa para Sam, que eu estava lá para entreter a Sam e não distrair a Jean dele. Que eu estava vestido muito formal e chique demais. Eu estava apenas usando uma camisa branca, uma camisa xadrez por cima e jeans com meus tênis Converse. Ele também disse que eu deveria ter ficado em casa se fosse agir da maneira que agi no encontro. Eu apenas conversei com a Sam, compartilhei uma refeição com ela e fui pegar seu sorvete favorito na sua loja preferida. Ele estava lá, e a Jean estava 100% a bordo com as ideias. Eu mal conversei com a Jean, ele tinha todo o campo de jogo para si. Não foi minha culpa que a Jean estava mais interessada em ver sua amiga feliz. Parece que ele ficou irritado porque você o ofuscou no encontro. Provavelmente, ele está acostumado com a atenção e achou que estar ao seu lado o faria parecer melhor. Desculpe, estou indo com base na sua descrição. As garotas se importam muito mais com pensamentos e esforço do que apenas da atração, é por isso que você estava chamando a atenção de ambas as garotas. Eu sabia desde o início que ele estava planejando me usar para parecer melhor. Mas eu não esperava que ele fosse rude sobre o encontro com Jamie e colocasse a culpa em mim. Atualização. Vamos começar com meu amigo Joel. Expliquei a ele o que aconteceu e como me senti, e ele pediu desculpas. Um pouco forçado, mas já se passaram 2 semanas e ele realmente mudou um pouco. Expliquei que ele deveria ser mais atencioso com suas acompanhantes e ele levou isso a sério. Ele ainda é o mesmo cara, mas agora pelo menos tenta realmente se conectar com a pessoa com quem está saindo. Quanto a Jean, bem, não sei muito sobre o que aconteceu entre ela e o Joel. Só sei que não deu certo entre eles. Vou ficar com isso. Agora, Sam. Bem, a convidei para outro encontro, desta vez sozinhos, e ela disse sim com um grande sorriso no rosto. Fomos ao fliperama e nos divertimos muito, talvez até demais. Naquela noite, voltei para meu apartamento às 3 da manhã e exausto. Foi uma noite cheia de primeiras vezes. Dito isso, nós nos demos muito bem, eu achava que não íamos clicar, mas depois de algumas bebidas no karaokê, ela relaxou um pouco e conversamos por cerca de 3 horas no nosso segundo encontro. Tivemos mais 2 encontros e agora estamos oficialmente namorando. Mostrei a ela o meu último post e ela se divertiu com todas as respostas de vocês. Em 12 horas, vou obter a resposta, divórcio ou casamento aberto. Eu dei a ele um ultimato. Ou um casamento aberto ou divórcio. Peguei meu marido de 12 anos me traindo. Eu conheço a garota porque ela é uma caixa de meio período no supermercado local. Ele tem gastado muito dinheiro com ela. Eu tenho a prova e confrontei o safado. Ele fez o que a maioria dos traidores faz. Negou e tentou me fazer duvidar da minha sanidade. Quando ele não conseguiu inventar mais mentiras, finalmente cedeu e começou com suas grandes lágrimas de: "Não me deixe, querida, eu juro que vou mudar." Eu dei a ele opções. Ou abrimos nosso casamento, mantemos nossa casa e nossos filhos, e eles crescerão em uma casa e não se mudarão todo fim de semana. Você pode manter suas amantes desde que não as traga para nossa casa. Teremos um conjunto de regras e limites. Eu estabeleci todos os limites e condições. Ele não pode gastar dinheiro da nossa conta conjunta, ele pode gastar dinheiro de suas despesas pessoais. No entanto, em caso de emergência, ele colocará sua família acima de suas amantes. Nunca tragás para casa ou para nosso espaço onde temos nossos filhos. Nenhum membro da família ou amigos. Sempre use proteção e faça check-ups regulares de DST. Vamos nos contar sobre os encontros e quando vamos, com quem estamos. Não precisamos compartilhar fotos de nossos parceiros. Se ele engravidar uma mulher, é o fim, e se eu engravidar de outro homem, farei um aborto, darei o bebê para adoção ou, se o pai concordar, ele poderá ficar com o bebê e eu renunciarei aos meus direitos e sim, ele é mais do que bem-vindo para se divorciar de mim e eu não vou exigir pensão alimentícia para o filho de outro homem. Ou nós nos divorciaremos. Dividiremos tudo igualmente, a casa está em meu nome, então vou ficar com a casa. Só nos comunicaremos por meio de um aplicativo de coparentalidade. Sem difamação para nossos filhos. Se nossos filhos quiserem saber a verdade mais tarde na vida, nós lhes diremos. Teremos um relacionamento saudável de coparentalidade. Ele pode ter quantas namoradas quiser, mas não deve forçar nossos filhos a aceitá-las. Cabe aos nossos filhos decidir. Eu dei a ele 48 horas. Faltam 12 horas. Veremos o que ele decide. Se ele não puder, então eu tomarei a decisão por ambos. Minha decisão é o divórcio.
Isso parece apenas vingança. Porque sou idiota. Esta não é a primeira vez que ele me traiu. Eu o perdoei. Encontrei mensagens picantes e ele colocou a culpa no vício sexual dele e eu o perdoei porque temos filhos. Mesmo agora, ele colocou a culpa em mim por não fazer sexo com ele. Quer dizer, ele é um folgado e não faz a parte dele das tarefas domésticas. Sempre reclama. Então, dei a ele o que ele quer transar com várias mulheres e estou dando isso a ele sob as minhas condições, para que ele não possa colocar a culpa em mim por eu não ter feito nada na parte sexual. Conhecendo-o, sei que ele não vai decidir. Tenho que tomar essa decisão por nós. Como sempre faço. Apenas se divorcie, não faça essa opção de casamento aberto porque ele não vai aderir. Você realmente acha que ele concordará com o casamento aberto? Eu já me desliguei. Estou apenas dando a ele uma escolha para que depois ele não diga que não tentei fazer dar certo ou privei de sexo. Ele estava literalmente chorando e hiperventilando quando mencionei o divórcio primeiro. Ele queria que eu lhe desse outra chance. Dei a ele sob as minhas condições. Ele disse que fará qualquer coisa que eu pedir. Mas isso é um cenário dos sonhos para traidores. Sim, mas por outro lado, ele também terá que encarar o fato de que sua esposa está dormindo com outras pessoas. Você acha que, se ele concordar com um casamento aberto, eu vou ficar em casa esperando por ele? Não, vou procurar diversão fora do meu casamento. Se realmente fosse benéfico para ele, ele teria dito sim quando eu trouxe o assunto à tona. Ele ainda está me mandando mensagens querendo conversar e dizendo que esse não é o caminho. E a minha frase favorita de todas: nós vamos à igreja. Como se isso fosse ajudar. Atualização: eu escolho o divórcio. Bem, dei o veredito antes das 12 horas acabarem porque sabia que ele não escolheria nenhuma das opções e preferiria me manipular. Dei a ele 48 horas, e ele não conseguiu decidir. Ele ainda queria conversar e ver se poderíamos resolver as coisas. Eu disse a ele para empacotar suas coisas e sair. Ele implorou e suplicou. Eu me mantive firme. Ele disse que vários casais conseguem superar isso e coisas do tipo, mas eu não sou um capacho que desperdiçará vários anos de sua vida construindo uma base que já estava quebrada. Entrei em contato com meu advogado. Vou entregá-lo esta semana. Eu já tinha os papéis do divórcio prontos, mas não os entreguei porque dei a ele a opção do que seria. Em breve, nossa família ficará sabendo. E eu não vou ouvir ninguém que diga para dar a ele uma chance. Eu dei e ele falhou. Eu não acredito nessa bobagem de que trair fortalece um relacionamento, como aquele cara nos comentários me disse. Eu sei que não consigo mais olhar para ele da mesma forma. Chega de ser fraca e fazer desculpas por ele. É isso. Estou sentada na minha casa vazia. Meus filhos estão com minha mãe. Eu não sei onde ele está ou o que está fazendo. Acho que sabia que este seria o destino final do meu casamento, mesmo que escolhêssemos um relacionamento aberto. Mas acho que não queria que meus filhos viessem de um lar desfeito. Mas, novamente, meus filhos teriam perdido de qualquer maneira. Minha mãe perdoou meu pai e ele nunca traiu, mas eu sabia que, no fundo, ela ainda tinha suspeitas de que meu pai estava traindo. Ela nunca confiou totalmente nele. Não importa o quanto ela dissesse que estavam bem e que depois do incidente o amor deles ficou mais forte, não importa o quanto ela fosse elogiada por ser uma mulher forte por dar uma segunda chance ao marido, eu sabia que ela não confiava totalmente no meu pai. Ele não sabia, mas as pessoas ao redor dele sabiam. E ela suspirou aliviada quando ele morreu. Isso significava que ela não precisava mais fingir. Desculpe, estou apenas divagando. Estou uma bagunça agora. Estou apenas lidando postando no Reddit e conversando com estranhos na internet. O ponto é que eu não quero viver como minha mãe, preocupada com onde ele está, se ele realmente vai trabalhar ou não. Sendo uma carcereira em meu próprio casamento. Não vou mentir quando disse a ele que vou me divorciar, me senti mais leve, como se um peso tivesse sido retirado. E sobre sua traição anterior, há 7 anos. Fomos à terapia e resolvemos as coisas. Ele era um marido amoroso e tudo mais. Mas logo caiu em seu padrão usual. Eu dei uma chance porque minha própria mãe deu uma chance ao meu pai e o casamento deles durou até meu pai morrer. Duvido que ela já tenha confiado completamente nele ou amado da mesma forma. Pensei que também poderia fazer isso funcionar. OP respondeu a alguém que a culpou pela traição do marido.
Há tantas coisas erradas no seu comentário. Vai demorar 1 minuto. Em primeiro lugar, o fato de você colocar sexo e comida na mesma linha está errado. Privar alguém de comida é literalmente um crime. Você está matando essa pessoa. Como não fazer sexo é matar essa pessoa? Em qual estado isso é crime? Em segundo lugar, eu fiz sexo com ele. Não foi um problema. Eu vi como ele fazia birra como uma criança quando eu o rejeitava. Da primeira vez que ele traiu, eu perdoei e fui mais ativa no sexo. Mas a quantidade de sexo sem orgasmo ou, como eu chamo, sexo de lixa que eu tive que suportar era algo de enlouquecer. Eu deveria ter traído? Então, todas as mulheres que não foram satisfeitas por seus maridos deveriam ter traído. Quer dizer que você disse que as pessoas que não recebem comida em casa vão procurar lá fora. Mas se isso acontecer, você não vai culpar o homem por arruinar o casamento por não satisfazer suas esposas. Você vai culpar a mulher por ser egoísta. Além disso, os caras sempre reclamam que suas esposas não fazem sexo. Você já perguntou às esposas por quê? Elas estão doentes? Suas necessidades emocionais estão sendo atendidas? Eu era uma mãe que trabalhava e chegava em casa e fazia todas as tarefas, cozinhava, limpava, ajudava com as crianças. Ele fazia a parte dele, mas eu fazia a maior parte. Vocês caras param para pensar que talvez ela esteja exausta, por isso não está fazendo sexo? Vocês caras se importam com o prazer de uma mulher? A maioria das mulheres tem uma libido normal. Se vocês a matam não as cortejando ou não atendendo às suas necessidades emocionais, elas vão ressentir vocês. Elas não verão o sexo como algo prazeroso, mas sim como uma tarefa. É por isso que as mulheres se sentem como se fossem empregadas domésticas. Vocês querem sexo sob demanda. Não se importam em ter que preparar uma mulher para isso. Vocês não querem esposas. Vocês só querem uma trabalhadora sexual morando com vocês. É por isso que os homens abandonam suas esposas quando estão gravemente doentes ou têm doenças. Porque não estão fazendo sexo ou atendendo às suas demandas. Foi assim que fui tratada e levei isso como um ato de amor. Acredite em mim, não é a libido de uma mulher que põe fim a um casamento. É a falta de paciência, esforço e a capacidade de controlar o seu órgão sexual. Além disso, você diz que uma mulher arruína um relacionamento com sua baixa libido. Acredite em mim, se uma mulher tiver uma libido mais baixa, ela vai te dizer antes de casar ou você perceberá o sinal. Mas vocês insistem tanto em que essas mulheres sejam suas parceiras. Porque sei lá, vocês pensam que sua varinha mágica vai transformar as mulheres em Mia Khalifa. Atualização. Descobri que meu marido estava me traindo há alguns meses. Demorei um tempo para reunir evidências e organizar tudo com meu advogado de divórcio. Ele me traiu há 7 anos, quando eu estava grávida. Eu o perdoei, tentamos fazer dar certo. As coisas estavam quase bem. Eu sei que as coisas não serão mais como costumavam ser, mas estavam boas. Da segunda vez, eu o peguei e estava 100% decidida. Tentei de tudo e sacrifiquei muito, mas foi tudo em vão. O confrontei há 10 dias e ele fez o que todos os traidores fazem. Negou, manipulou e tentou me fazer acreditar que eu estava errada. Ele saiu de nossa casa e está morando com os pais dele. Ele tem ligado sem parar. Sua última mensagem me disse que ele terminou com a outra pessoa. Mas honestamente, qual é o sentido agora? Sua mãe ligou e pediu desculpas e perguntou se há uma maneira de eu perdoá-lo e tentar resolver as coisas. Eu disse a ela que absolutamente não. Eu já lhe dei uma chance e ele desperdiçou. Ela ficou chateada, mas não pressionou o assunto. As crianças estão ficando com minha mãe e meu padrasto. Eu tenho estado em contato com meu advogado. Chorei no primeiro dia em que ele se mudou, mas não chorei desde então. Fui ao shopping, comprei maquiagem de boa qualidade. Fui à academia, fui à biblioteca para ler em paz. Marquei uma consulta com meu terapeuta. Mas na maioria das vezes, tenho assistido a séries como Mentes Criminosas e Lei e Ordem. Não sei por quê. Deveria me sentir triste, mas não me sinto triste de jeito nenhum. Alguém pode me explicar isso? Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde pessoal.